Bom dia, jovens. Vamos continuar a nossa segunda parte da aula de hoje, certo? Na página 371 do livro de vocês, da unidade 6, nível 3, nós iremos fazer a correção dos temas 3 e 4 de hoje. Para falar da questão 1, ele fala: identifique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. Relembrando, transformação física é quando eu tenho a matéria, ela sofre mudança de estado, do sólido para o líquido gasoso, mas não ocorre a formação de novo material. Transformação química é quando ocorre a mudança da matéria para outra matéria. Nesse caso, eu mudo a matéria, ela se torna uma nova matéria. Isso é uma transformação química. Nós iremos provar isso através da questão. No item A, ele fala: um comprimido efervescente é colocado em um copo com água. Quer dizer, num copo com água eu coloco um sorrisal, popularmente conhecido. Esse comprimido, o sorrisal, ele em contato com a água, ele ferve. Ao ferver, ele muda a sua estrutura química, se tornando não mais um comprimido, mas se misturando com a água, formando uma nova matéria, aquela solução que é utilizada para combater a parte problemas estomacais. Então, nesse caso, é uma reação química, é uma transformação química. No item B, fala: o sorvete derrete fora do congelador. Derreter, pessoal, é um processo físico, onde eu tenho a mudança do estado sólido para o líquido. Então, nesse caso, uma fusão. Então, o item B é física. No item C, uma goiaba cai da árvore, depois de algum tempo apodrece. Quando uma matéria, é o caso da goiaba, apodrece porque ela mudou a sua molécula, a sua estrutura molecular. Ela deixou de ser uma fruta comestível para ser uma fruta podre. Então, nesse caso, ela mudou a sua estrutura química. É o caso do amadurecimento das frutas. Quando a fruta é verde e madura, são duas matérias diferentes. Ela tem composições diferentes. É o caso da banana. A banana em si, ela tem, quando madura, ela tem propriedades de constipação, quer dizer, elas têm muita fibra e, nesse caso, endurece as fezes, dificultando a saída das fezes. Quando a banana é verde, ela é considerada como um purgante, porque ela facilita a saída das fezes, porque ela amolece as fezes, permitindo a sua saída quando é verde. Tá bom? Então, vamos para a D e E. A D diz o seguinte: uma folha de jornal é cortada em tiras. Mas jornal não deixa de ser jornal, ele foi cortado. Então é física. Um copo de vidro cai no chão e quebra. O vidro não deixa de ser vidro, só fica quebrado. Então, nesse caso, é física, transformação. Tá bom? Segunda questão. Segunda questão, pessoal. Ele pede para citar exemplos de materiais naturais e sintéticos. Naturais, pessoal, posso dizer que eu pego algo da natureza e utilizo ela. É o caso da goiaba. A goiaba eu pego na natureza e como. Mas quando eu pego a goiaba da natureza, retiro ela e transformo em doce, esse material doce, doce de goiaba, é um material sintético, porque o homem alterou a sua estrutura, certo? E isso é material sintético. Então vocês podem, botei a palavra pessoal, porque é um exemplo que você vai buscar no dia a dia de vocês. Quando você tira da natureza, é material natural. Quando você tira da natureza e transforma, é material sintético. Ok? Terceira questão, ele fala da vela acesa. Ele quer saber que tipos de transformação ocorre quando uma vela é acesa. Quais alterações são perceptíveis indicam essa transformação. Nesse caso, quando eu acendo a vela, eu tenho a luz da vela. Essa luz é uma transformação química pelo fato da combustão. Eu estou alterando a estrutura
e também a matéria do pavio da vela. O pavio da vela não vai se tornar mais pavio, vai se tornar cinzas. E quando a cera, ou nesse caso a parafina, derrete da vela, ela é uma transformação física. Então, nesse caso, eu tenho a parafina ainda existente, só que no estado líquido, não no estado sólido. Ok? Então, eu tenho transformação química, através da luz da vela, e do derretimento, transformação física. Na quarta questão, eu tenho a produção do chocolate, aquelas barras de chocolate que vocês gostam. Utilizamos a semente de cacau, que são processadas e misturadas, em vários casos, o açúcar e manteiga do cacau e leite. No final do processo, obtida uma mistura sólida homogênea. Essa mistura, pessoal, é o chocolate, que então pode ser derretido para ganhar novas formas como um bombom. Item A. No processo descrito, identifica as etapas que ocorrem transformação física ou química. Explica. No item A, ocorre transformação química na etapa que os materiais semente de cacau processadas, manteiga de cacau e leite e açúcar são misturadas e cozidas, porque elas são transformadas em uma massa homogênea que apresenta cor, sabor e textura característico desse novo material. Sendo novo material, pessoal, é uma transformação química. Quando o chocolate é derretido e transformado em bombom, nesse caso eu derreto o chocolate e transformo em bombom, ele passa por uma transformação física, do estado sólido para líquido, porque não houve alteração da sua composição, certo? No item B, entre os materiais citados, quais são naturais e quais são sintéticos? Pessoal, o chocolate é sintético. A semente do cacau e o leite são materiais naturais. O açúcar pode ser considerado material sintético por obtido através da cana-de-açúcar processada. A manteiga de cacau também pode ser considerado sintético, pois é obtido por meio de processamento industrial da semente de cacau. Certo? Na quinta questão, pessoal, nós temos a tirinha do Garfield, certo? Onde o dono do Garfield diz: que cheiro é esse na geladeira? Não faço ideia, Garfield diz, mas ele dá uma ideia. Mas se você quiser, eu posso perguntar para o meu amigo, o senhor Cabeça de Repolho, de 7 meses na geladeira. Então, pessoal, ele diz a questão. Item A. A tira refere-se ao processo de transformação dos materiais. Que tipo de transformação é essa? Química. Por quê? O repolho estava há 7 meses na geladeira, então ele passou um processo de putrefação. Então, provavelmente o repolho estava podre, então ocorreu uma transformação química, certo? Item B. O que provavelmente causou o cheiro identificado pelos personagens? Nesse caso, houve uma decomposição do alimento, causando uma ação de micro-organismos, fungos ou bactérias, liberando gases pela putrefação do alimento, certo? Na sexta questão, nós temos o seguinte. Temos essas figuras, temos aqui, temos um objeto sendo segurado que é uma esfera que passa dentro de uma argola, certo? Nas figuras a seguir mostradas em 3 momentos sequenciais, uma esfera e uma argola feitos do mesmo material. Em A, as esferas passam facilmente pela argola, em B, somente a esfera é aquecida. Em C, a esfera aquecida não passa mais pela argola. Por que a esfera não passa mais pela argola? Item C. Nesse caso, a esfera não passa pela argola, nesse caso, porque ocorreu aumento do volume da esfera devido ao aumento da temperatura. Nesse caso, uma dilatação do material sólido, que aumentou e não pôde passar mais pela argola. Que tipo de transformação ocorreu nesse caso? Física, pois não alterou o material, a sua composição, certo? Só aumentou o tamanho do material. Os restos de alimentos são materiais orgânicos e podem ser utilizados como adubo para a plantação de alimento. Observe o esquema. Por que podemos afirmar que as transformações químicas são essenciais para o processo de indicado no esquema? Porque em todas as etapas do ciclo mostrado no esquema, essa etapa aqui, forma-se novos produtos com características e propriedades distintas do material que deu origem ao novo produto, certo? Na oitava questão, são apresentados alguns dados sobre reciclagem no país. De que esses dados revelam sobre a reciclagem de material no país? De que medidas podem ser tomadas para melhorar
esses indicadores. Os dados mostram que a maioria do lixo no Brasil não é reciclado devido à falta de coleta apropriada e uma parte inclusive é descartada de forma inadequada. Entre as medidas podem ser citadas aumentando a coleta seletiva organizada de campanhas de reciclagem, construção de centros de coleta. E a nona pessoa é pessoal, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, desculpa pelo transtorno. Então, até a nossa revisão na próxima semana, dia 30, tá bom? De outubro.